Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Se você achou um pouco estranha essa abertura, saiba que é porque nesse momento eu estou de férias e o podcast também. Entre 1º de janeiro e 5 de fevereiro, nós estaremos apresentando aqui no streaming de áudio uma temporada especial com todos os episódios da nossa primeira temporada, que foi ao ar primeiramente no YouTube em 2020. E isso faz parte das comemorações dos nossos 2 anos no ar, que ainda vai contar com o lançamento de um livro com as melhores colunas de opinião escritas por mim e pelo historiador João Gabriel Silva no dia 8 de fevereiro, e a estreia da nossa nova temporada a partir do dia 12 de fevereiro. Mas, como eu sempre digo, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente, ainda que requentado. Trazido a você pela Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. E livros, se você ficou até aqui, as melhores colunas de opinião do podcast Cafezinho. Lançamento oficial dia 8 de fevereiro, exclusivo no site amazon.com.br. O carnaval é, depois do São João, a festa popular mais interessante que eu acho. E olha que eu não sou tão festeiro assim. A mistura de cores, as fantasias, as músicas animadas, o clima de brincadeira e, por que não dizer, de união que surge entre os foliões. O que você puder vestir num bloco pode ser considerado uma fantasia original. Não existe ninguém tão desengonçado que não possa dançar no carnaval. Não precisa de coreografia, porque o corpo mandar durante a música é considerado fácil de dança. E o mais legal, pelo menos no meu caso, é que no carnaval eu posso encontrar e até reencontrar os grandes amigos. É uma ocasião especial, onde todos nós saímos de nossas rotinas e posturas habituais por 5 dias, apenas para brincar e se divertir sem limites. Essa também é uma ótima forma de manter o pique lá em cima para o restante do ano que virá. Já que dizem que no Brasil o ano só começa de verdade depois do carnaval, aproveito e já desejo a você um feliz ano novo. Mas lembre-se que em junho tem São João e em outubro tem eleição. E é só isso. Aproveitando a deixa de que o carnaval foi nessa semana, quem foi ver o show do Alceu Valença em Buíque no dia 23, provavelmente deve ter se surpreendido com o fato de eu estar com alguns amigos aproveitando a festa. Dentre estes amigos, acreditem, estava o nosso colunista e historiador João Gabriel Silva, que foi mais assediado pelo público que o próprio Alceu Valença, diga-se de passagem. Na nossa volta para casa, resolvi gravar a coluna dele meio que de surpresa. Até por isso eu já aviso a vocês que a gravação tem alguns ruídos por conta de ter sido feita ao ar livre. A quase entrevista foi mais para saber o que ele tinha achado da festa, já que foi a primeira vez que ele saiu de casa para curtir o carnaval. O resultado dessa conversa vocês conferem a partir de agora. Pois bem, senhoras e senhores ouvintes, agora no cafezinho teremos uma coluna do João Gabriel especial, porque ele hoje está aqui ao meu lado para comentar a respeito do carnaval deste ano. Primeiramente, bem-vindo ao cafezinho, Gabriel, e eu queria que você começasse falando sobre as suas impressões pessoais a respeito deste evento. Bom dia, William e amigos do cafezinho. Bom, eu nunca tinha ido a nenhuma festa de carnaval. Não faz meu estilo, eu sou uma pessoa mais reclusa. Mas, diante de todas as armadilhas do diabo, não tive escolha e fui. Num quadro geral, foi menos pior do que eu pensei. Em um aspecto mais cultural, podemos dizer assim que estamos numa decadência enorme.
Ó, para vocês terem uma ideia, no momento em que estamos gravando esse áudio pro cafezinho, estamos retornando para nossas casas. Estamos acabando de voltar de Buíque, fomos ao show do Alceu Valença no último dia 23. E aproveitamos a festa inteirinha, até o final, de mais ou menos umas 5 da tarde até o final, que foi mais ou menos à meia-noite. E eu queria agora perguntar para o meu caro Gabriel o seguinte. Já perguntei a ele das impressões pessoais que ele tem a respeito do carnaval. E eu queria saber, entre todos os livros que você já leu, como explicar que um evento desses ocorra por tanto tempo aqui no Brasil? Olha, cara, historicamente o carnaval é um símbolo de resistência, já que ele chegou aqui por meio dos africanos que viviam nas senzalas e começavam a fazer suas festividades escondidas para poder se divertir e tirar um pouco da carga de todo o trabalho. Depois ela se espalhou pela cidade e nas periferias, principalmente do Rio de Janeiro, onde aqueles que faziam essas brincadeiras eram chamados de arruaceira. Bom, acho que o que o torna tão popular e tão duradouro é que muita gente pode se divertir e se livrar das preocupações cotidianas do mundo. E também pode se expressar de várias formas. Dizem que é uma festa mais liberal, mais aberta. Você que é um cara de mente aberta, acha que o carnaval é um evento interessante também nesse sentido? Olha, na verdade eu não tenho tanta mente aberta assim, eu sou um conservador declarado. Mas eu acho que o carnaval é aberto a todos os gostos. Inclusive ao seu, tanto é que você foi há um dia com a gente. Bom, na verdade eu fui pressionado a tal. E também tinha uma curiosidade de fazer uma experiência sociológica sobre o carnaval. E quais foram as conclusões sociológicas que você tirou a partir dessa sua experiência? Estamos perdidos. A juventude está perdida. A década perdida retornou. Estamos no século perdido. Mas agora vamos falar um pouco do evento em si, do dia que a gente foi. O repertório. Se fosse classificar de 0 a 10, qual nota você daria? Quais foram os pontos fortes e fracos do dia em específico em que nós fomos? Bom, as duas primeiras bandas, até mais ou menos as 8 horas da noite, foram uma nota 8. Tiveram um nível de diversão e cultura elevado. Depois disso foi só putaria mesmo. Nessa parte dos 8 da noite se encaixa o show do Alceu Valença. Exatamente, que é um pouco cultural. Apesar de eu não ser tão fã assim quanto outros que eu conheça. Cuidado que você vai causar briga aí depois, viu? Tem muita gente que é fã do Alceu. Muita polêmica nisso, mas polêmica. Eu não estou dizendo que ele é ruim. Só estou dizendo que eu não tenho tanto interesse quanto outras pessoas têm nas músicas dele. Tá certo. Gosto é gosto, não tem o que se discutir. Agora, o que você achou do cancelamento do Maestro Spock na apresentação de domingo? Particularmente eu não faço ideia quem seja ele, mas deve ter sido ruim. Agora, sobre as outras atrações que já se apresentaram em outros dias de carnaval e que vão se apresentar. Eu sei que você já ouviu algumas músicas deles por aí e eu queria que você fizesse uma avaliação. Olha, cara, ouvi outras músicas aí, você exagerou um pouco. Não, você ouviu a do Shevchenko, por exemplo. Graças a você e a Josué, que são os conhecedores desse mundo mais moderno. Eu parei no tempo, musicalmente até a década de 90. Aquela do Brota no Bailão também foi influência sua. Você influenciou muita gente a postar nos stories do Instagram. É um erro que ficará marcado na minha biografia, mas eu não tenho nada com isso.
E qual o recado que você quer mandar, aproveitando o espaço, para as pessoas que lhe viram no evento, no carnaval, no último domingo, e podem ter achado estranho, e pode ter sido um efeito do excesso de bebida alcoólica? O que você tem a dizer a elas? Bom, eu estive lá, é a primeira coisa que eu tenho a dizer. Você realmente esteve lá? Eu estive lá. Segunda, não vai se repetir. E terceira, quem viu, viu. Quem não viu, não posso mais fazer nada. A vantagem do podcast é que você pode ouvir onde, como e quando quiser. Além da playlist Cafezinho disponível no canal William Lourenço do YouTube, você também pode ouvir o Cafezinho pela plataforma Ola Podcasts, por meio do site www.olapodcasts.com ou ainda baixando o aplicativo no Google Play ou na Apple Store. Lá é só pesquisar por Cafezinho com William Lourenço. Eu já estava encerrando essa edição do Cafezinho quando surgiu a seguinte notícia na televisão. O presidente Jair Bolsonaro enviou em um grupo de WhatsApp um vídeo de apoio a uma manifestação no dia 15 de março a favor dele. Ao ver isso eu pensei, normal. Só que aí a notícia continuou, a favor dele e contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Pelo menos foi isso que representantes do Judiciário e do Legislativo entenderam. Vou dizer o que penso a respeito. Não é a primeira vez que o presidente faz tumulto e não será a última, infelizmente. É característica dele. Mas não do cargo de presidente da República. Mas o ato dessa vez foi tão grave que o decano do STF, ou seja, o ministro que está há mais tempo no tribunal, o Celso de Mello, avisou por meio de uma nota que tamanha atitude do presidente poderia caracterizar quebra de decoro e, em situações extremas, podem resultar em perda do cargo. A relação governo-congresso piorou depois que Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, disse em um vídeo postado nas redes sociais de Jair Bolsonaro que os deputados e senadores estavam chantageando o presidente. Parlamentares de partidos tradicionalmente rivais, como o PT e PSDB, se uniram contra a postura do presidente em seus discursos. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, havia dito em outra ocasião, quando Bolsonaro fez insinuações sexuais a uma jornalista da Folha de São Paulo, que o Brasil, embora registrasse números econômicos positivos, entrava em instabilidades desnecessárias a cada declaração polêmica do presidente. E é verdade. O presidente é o maior representante do Poder Executivo e da República e, conforme obriga a Constituição, tende a prezar pela harmonia entre os três poderes. Aí, nós entraremos em outra questão delicada, mas importante: a definição de patriota. Patriota não é aquele que puxa o saco do presidente só porque é de direita ou de esquerda. Patriota, a meu ver, é aquele que visa o melhor para o país e que não tolera nenhuma atitude que possa prejudicar o Brasil de forma alguma, ainda mais vindo daquele que foi eleito por 54 milhões de pessoas para colocar o país nos eixos, com um discurso de combate à corrupção e de acabar com a velha política. Por mais que se discorde de ações tomadas pelo parlamento ou mesmo pela justiça, é por causa deles que há uma democracia fortalecida. Inclusive, é com essa harmonia entre os poderes e com os três poderes fortalecidos que você tem vários direitos, inclusive o de discordar. Qualquer movimento que busque desestabilizar qualquer pilar da nossa democracia deve ser rechaçado com toda a força, não importa de quem venha. Porque quando deixaram isso acontecer lá atrás, todo mundo sabe como terminou. O preço da liberdade é a eterna vigilância, já dizia um filósofo, e mais do que nunca devemos ficar atentos. A nossa liberdade pode estar em jogo. Agora vamos ao bloco de notícias locais. No último dia 16 ocorreu a realização das provas do concurso público da Prefeitura de Arco Verde. Os candidatos foram distribuídos por ordem alfabética no prédio da AESA e em outras escolas do bairro do São Cristóvão.
São 31 vagas para agente de endemias e 35 para agente comunitário de saúde, um salário fixo de R$ 1.250. O início das provas atrasou em 15 minutos, porque a abertura dos portões, que estava prevista para as 8 da manhã, também atrasou. A rua Gumercindo Cavalcante, onde fica o prédio da ESA, ficou congestionada, o que atrapalhou a chegada dos candidatos ao local das provas. Fora isto, nenhum outro problema foi detectado. O resultado preliminar do concurso sairá no dia 4 de março e o final em 8 de abril, com a homologação prevista para ocorrer em 8 de maio. O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira que um homem de 61 anos que mora em São Paulo é o primeiro infectado com o novo coronavírus no Brasil. Ele estava na Itália entre os dias 9 e 21 deste mês, quando apresentou sintomas compatíveis aos do Covid-19 já em solo brasileiro. Este também é o primeiro caso confirmado do novo coronavírus na América Latina. A Secretaria de Saúde de Pernambuco está monitorando 3 pessoas que também vieram da Itália recentemente e que apresentaram sintomas parecidos aos do homem infectado com o vírus. O Carnaval 2020 em Pernambuco foi considerado o menos violento dos últimos 16 anos. Pelo menos é o que indicam os números divulgados esta semana pela Secretaria de Defesa Social. As reduções mais significativas foram no número de furtos, que caiu 34% comparado com o ano passado, e de homicídios, que caiu 48%. Isso se deve principalmente a um aumento no efetivo policial em cidades do interior, como Buíque, por exemplo. Já na região metropolitana do Recife, mais de 140 pessoas notificaram a polícia após terem sido atacadas com agulha durante as festividades. O Flamengo, que já havia vencido a Taça Guanabara e a Supercopa do Brasil no mês de fevereiro, derrotou na quarta-feira o Independiente del Valle do Equador por 3-0 e se tornou campeão da Recopa Sul-Americana no estádio do Maracanã. Gerson fez 2 gols e Gabriel Barbosa, ou Gabigol, marcou 1. Do ano passado para cá, a maior torcida do Brasil já comemorou os títulos do Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e o vice-campeonato do Mundial de Clubes. E ainda falando de futebol, o time pernambucano do Afogados fez história na última quarta-feira pela Copa do Brasil. Jogando contra o Atlético Mineiro em sua casa, na cidade de Afogados da Engazeira, o time pernambucano empatou em 2-2 no tempo regulamentar e levou a disputa da vaga para os pênaltis. Aí é que vem a história. O Afogados conseguiu vencer o Atlético Mineiro por 7-6 e avançou para a próxima fase da competição. Já no Atlético Mineiro, o diretor de futebol Rui Costa, o técnico Rafael Dudamel e toda a comissão técnica foi demitida após a derrota. O Tribunal Superior Eleitoral reforçou esta semana o aviso de que o prazo para a regularização do título eleitoral para as eleições este ano vai ser mesmo até o dia 6 de maio. Este aviso é válido para quem não votou nas últimas eleições e não justificou, para quem deseja transferir seu título de domicílio eleitoral, ou ainda para os habitantes das cidades onde a biometria será obrigatória a partir deste ano. Como já informamos aqui com exclusividade na nossa primeira edição, o IG só terá a biometria obrigatória nas eleições de 2022. Mas se você se encaixa em um destes impedidos, vale o prazo de 6 de maio para você mover seus pauzinhos e deixar seu título em dia. Pois, quem não estiver com seu título em dia até este prazo de 6 de maio, terá o mesmo cancelado e não poderá assumir cargo público, emitir passaporte, pegar empréstimo em banco público e nem mesmo se matricular em faculdade pública. Relembrando os velhos tempos dos radialistas, eu quero aproveitar e mandar alguns abraços aqui no cafezinho para os meus amigos Flávio Rodrigues, Silas Alves, Sérgio Cavalcante, meu querido amigo Leandro Lemes de São Paulo, a Priscila Gubiotti, que foi minha coordenadora na Rádio ANB e hoje está na Rádio CBN, o Ralf Oliveira, o Elcio Souza, o Thiagner Estivaletti e aos demais da Quebra-Regras Produções, o Renato Tavares, que foi coordenador do curso de Rádio e TV enquanto eu estudei na ANB Morumbi,
O meu querido Daniel Sartório, do podcast Tava Vindo Pra Cá, um dos maiores comediantes do país. Igor Araújo, tá sumido, hein? Carlson Cleiton, o famoso Popó, Paulo Ricardo e a toda a equipe da Rádio Anhembi de São Paulo. E agora vamos ao destaque desta edição. O estado do Ceará enfrenta desde o dia 17 desse mês uma greve de policiais. Visando um aumento salarial maior do que o proposto pelo governador Camilo Santana, do PT, alguns policiais fecharam batalhões, furaram pneus de viaturas e simplesmente cruzaram os braços. Com isso, os bandidos viram o terreno livre para fazer a festa. Até o dia 26, já haviam sido contabilizados 170 homicídios no estado desde o início do motim. A Constituição brasileira proíbe qualquer greve de agentes de segurança pública, e o STF reforçou essa proibição no entendimento de 2017. Na contramão da Justiça, há um projeto de lei no Congresso que visa dar anistia aos policiais que participarem de greves como esta. Na prática, seria uma forma legal de deixar de punir esses policiais. Mas com essa crise no Ceará, a pauta foi deixada de lado, pelo menos por enquanto. Por causa da insegurança provocada pelo motim, o ministro da Justiça Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro autorizaram o uso da Força Nacional de Segurança e do Exército para auxiliar no patrulhamento. Em Sobral, o senador licenciado Cid Gomes, do PDT, tentou furar um bloqueio policial com uma retroescavadeira, quando foi atingido por 2 tiros. Ele está se recuperando em sua casa em Fortaleza. O governador cearense já deixou claro por diversas vezes que os policiais que estão participando dessas manifestações não receberão nenhum tipo de anistia da parte dele e que serão punidos com todo o rigor da lei. Na prática, essas punições vão desde o abatimento do salário pelos dias em que um policial não trabalhou até a expulsão da corporação, além, é claro, de responder a alguns processos administrativos e criminais pelo motim. Até o fechamento dessa edição, representantes dos policiais amotinados, do governo do Ceará e da Justiça estavam tentando fechar um acordo para encerrar o motim. E assim nós encerramos essa edição do podcast Cafezinho, agradecendo a você que me ouviu pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Siga-nos em nossas redes sociais, basta pesquisar no Facebook e Instagram por podcast Cafezinho Oficial. Saiba o que é notícia no Brasil e do mundo, bem como tem acesso às nossas colunas de opinião em nosso site podcastcafezinhooficial.blogspot.com. Eu tô indo embora e a você que fica, um excelente dia e até a nossa próxima edição. Tchau!